Bom dia a todos que estão assistindo a nossa live Café da Boca. Café da Boca é uma versão online da Boca Maldita de Curitiba, ponto de encontro dos curitibanos, jornalistas, políticos, professores, ativistas, cidadãos livres, para falar de tudo e de todos e principalmente para trocar ideias. E hoje, nossa live, nós temos um convidado especial que é o governador, ex-governador, senador do Paraná, Roberto Requião de Melo e Silva. Bom dia, senador. Bom dia, Carlos Bahia. Eu me lembro bem do início da Boca. Nós nos reunimos ali na frente do Café da Boca, na avenida, no comecinho da avenida ali, e o Anfrésio Siqueira, um velho amigo, inventou esse negócio, a Confraria da Boca. Dava títulos, comendas e tal, e ali a gente falava mal do mundo, discutia Curitiba, o Paraná, o Brasil e o planeta Terra, com absoluta licença e sem nenhuma censura. Ali surgiu esse conceito da Boca, que até hoje, se não me engano, é o filho do Anfrésio que sustenta a proposta. Ou pelo menos orienta a proposta. Não é isso? Muito bem, senador. Também aqui conosco a Doroti Prados, experiente jornalista, Doroti Prados. Bom dia, Doroti. Bom dia. É um prazer imenso. E realmente... Eu não conheço esse Eduardo Barbudinho aí. O Eduardo, eu vou apresentar então o doutor Eduardo Jansi, é advogado, especialista em direito eleitoral e doutorando em direito constitucional. Bom dia, Eduardo Jansi. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa live. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar nessa live aí, prazer receber o nosso ex-governador, ex-senador, Roberto Requião. Muito bem. Então, senador, a pergunta inicial que nós estávamos conversando a semana passada era justamente sobre o pedágio. O pedágio ele é muito importante e as pessoas não falam, não discutem, não trazem à mesa para falar sobre o pedágio. O pedágio ele afeta todos os cidadãos. Quem usa o pedágio direto e indiretamente, porque ele afeta todo o custo da produção. Senador, durante o seu governo, o senhor lutou muito contra o pedágio. E tinha até uma frase muito célebre que era: o pedágio abaixa ou acaba. O pedágio não abaixou e não acabou. O que aconteceu, senador? Os ladrões me derrotaram, associados aos promotores e aos juízes. O pedágio foi muito importante nos Estados Unidos, Carlos. Mas o pedágio americano era uma oportunidade para que o capital privado construísse uma estrada, mas sempre uma estrada nova, paralela a uma estrada já existente, que dava ao norte-americano a possibilidade de escolher. A estrada nova tinha custado caro, tinha derivado de desapropriações, investimentos na estrutura, e tinha a cobrança do pedágio, não é? De um ágio em cima da passagem. Mas o americano, se quisesse, podia utilizar a estrada anterior, a estrada feita pelo Estado. Então, o pedágio era uma opção privada para quem queria mais conforto e velocidade numa estrada construída pelo capital privado. E assim é nos Estados Unidos até hoje. Agora, aqui, no Paraná, ela surgiu como uma picaretagem. Eu quero que vocês lembrem que o governo que instalou o pedágio do Jaime Lerner queria instalar pedágio nas ruas da cidade também. Eu, quando vi a forma com que aquilo era feito, a inexistência da opção gratuita, que é financiada pelos impostos que cada cidadão paga, e o trambique da concorrência, que nunca foi concorrência, me opus a isso. Eu fui candidato a governador e assumi um compromisso. Veja bem, não vão dizer que foi uma promessa. Promessa, Doroti, faz o crente ao santo da sua devoção. Eu assumi um compromisso de lutar contra o pedágio. Eu dizia, o pedágio baixa ou acaba. E eu achava que liquidava isso rapidamente, porque a imoralidade era, hoje já se sabe, absoluta. A patifaria era total na instalação do pedágio. O roubo era simplesmente brutal. Os preços eram rigorosamente absurdos. Inclusive, eu construí uma estrada de Curitiba a Santa Catarina, a Joinville, impressionado com os acidentes que ocorriam, paga pelo Estado do Paraná.
mas era uma estrada federal. Ao invés de, por exemplo, devolver o dinheiro gasto ao Estado do Paraná, eles meteram um pedágio junto. Deram uma concessão para o Estado do Paraná e puseram um pedágio numa estrada construída pelo Estado do Paraná. Mas hoje, você já sabe, porque o Ministério Público assim diz, o Tribunal de Contas diz, todo mundo já percebeu o roubo que foi. Pagamos a tarifa mais alta do Brasil e nem as obras compromissadas foram construídas. Vergonha total. Mas eu entrei no governo e comecei a recusar os aumentos do pedágio. Eu achava que eu bloqueava aquilo assim. O Estado é que tinha que conceder. Mas vai daí que, de repente, não mais que de repente, eu verifico que nas 48 ações de negação do aumento do pedágio que eu entrei como governador, o Ministério Público do Paraná, o federal e o estadual se manifestam a favor dos concessionários ladrões. Em todas elas, Carlos, o Ministério Público desautorizou o governo a lutar pela moralidade em todas as ações. O estadual e o federal. Por que o federal? Porque nós tínhamos a concessão de algumas estradas federais para pedagiar. Foi assim que ocorreu no governo do Lerner. E o Ministério Público Estadual. E os juízes sistematicamente davam uma liminar garantindo aumento. Mas não julgavam a ação. Ficava a liminar do juiz que nunca mais ia para o pleno ser julgada. Era uma ação, a meu ver, me perdoe a franqueza e a honestidade, de quadrilha. Era contra o governo e era contra o povo. Você veja, o Lerner entregou uma rodovia de Curitiba a Lapa sem nenhuma concorrência. Mas daí houve uma ação do Ministério Público Federal, algum promotor sério, parece que até existem aí alguns, né? Mas a visão que eu tenho é da desmoralização completa da categoria. E foi ao Tribunal Regional do Rio Grande do Sul e ele condenou o Lerner a 3 anos e 6 meses de cadeia. Não foi para a cadeia porque está prescrito pela idade dele. O Lerner não é mais um menininho, mas objetivamente foi condenado. Você sabe que o pedágio da Lapa está aberto até hoje, apesar da condenação do governador que concedeu? Então, você veja, não existe Ministério Público Estadual nem federal e a justiça não funciona quando se trata de punir concessionário de pedágio. Hoje, o rato que se elegeu dizendo que acabaria com isso está criando mais 17 postos de pedágio e não há nenhuma ação positiva do Estado para cobrar dos criminosos anteriores o que eles não fizeram, mas receberam dinheiro para fazê-lo. Então, você veja, é a tal visão do Estado liberal, o Estado que não se incomoda com a população. E o pedágio, como você disse, Carlos, ele aumenta o preço de tudo, ele aumenta o preço do frete, que vai acabar aumentando o preço daquilo que a Dorothy compra no mercado para abastecer a sua casa no fim de semana. É uma ação de quadrilha permanente e o rato hoje, que provavelmente foi, como o Beto Richa, parece que é isso que se entende com clareza hoje, financiado por essa gente, vai restabelecer com prejuízos ainda maiores ao Estado do Paraná. A quadrilha continua mandando no Estado. Ela vem do Lerner. E eu tenho ainda uma reclamação para fazer, dura, contra o Ministério Público. Você sabe que alguns desses canalhas chegaram a dar entrevistas que eram repetidas nos grandes meios de comunicação, dizendo que o roubo do pedágio tinha passado pelo governo Requião. Dava entrevista, fazia essa acusação, e depois o Jornal do Brasil, o Estadão, a Rede Globo, todo mundo publicava para dar a impressão que eu era associado à patifaria. Eu fiz uma reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público. O que fizeram com a minha reclamação, Eduardo? Nada. Arquivaram. É o espírito de corporação. Eles defendem os seus patifes com medo de serem atingidos nas suas próprias patifarias depois. E eu sinto na carne isso, porque eu fui um dos defensores das prerrogativas do Ministério Público no primeiro mandato de senador. A nossa, posteriormente, presidente, Ellen Grace, do Supremo Tribunal, era procuradora e não saía do meu gabinete, e eu lutando por dar mais força ao Ministério Público. Me arrependo disso hoje. Ele ficou sem fiscalização. E eles
acham que não tem que respeitar a lei, eles têm que respeitar o seu credo político, a sua ideologia, ou sei lá o que mais que existe por trás disso, de uma forma tradicional da corrupção brasileira, que existia, existe e precisa acabar. Eu tenho uma pergunta a fazer. Senador, isso, quem está nos ouvindo faz um like e manda perguntas para esse senhor que está aqui conosco hoje. Governador, não adianta, eu sempre vou lhe chamar de governador, apesar de todos os cargos que o senhor já teve e que não está mais. O que fazer com o pedágio hoje? Deve ser feito? Não deve ser feito? Porque no país inteiro está se discutindo isso, está havendo algumas reuniões sobre modelo de pedágio. Modelo de rapinagem. A pergunta é, como nós, cidadão aqui simples, que parece assim que bastante longe, quase inatingível, para interferir nos modelos que estão sendo apresentados? Em primeiro lugar, não tinha que ter modelo nenhum. Doroti Prados, você paga os seus impostos. Os seus impostos devem financiar a ação do Estado, manutenção e construção de estradas. Mas vamos admitir que hoje a situação do Brasil com o Covid e com a desgraça da política econômica do Guedes, que parece que veio do inferno para dificultar a vida dos brasileiros, seja difícil para o Estado fazer o que eu fiz no meu governo, que era manutenção, mantendo as estradas em boas condições e construindo mais estradas, ligando o Paraná e viabilizando o desenvolvimento econômico. O que eu faria como governador hoje? Eu ia para o meio termo. Modus in rebus, moderação na coisa. Eu acabaria com o pedágio privado. Manteria o pedágio público com uma cobrança mínima, razoável, para fazer a manutenção das estradas no momento em que o Estado tem dificuldades de arrecadação em função da crise econômica. Nós temos uma queda no PIB no ano passado de 4,1%. PIB é o Produto Interno Bruto. Nós estamos numa crise fantástica. E eu agiria nas estradas daí com o máximo de eficiência e economia, utilizando o DR, que está desmontado hoje, mas o DR ainda pode fazer alguma coisa depois de uma tempestade, uma arrumação, e contratando em licitação empresas privadas paranaenses para manutenção das estradas, com uma tarifa mínima. E esse pessoal não quer fazer isso, eles querem entregar o Paraná na mão dos concessionários de pedágio, milionários, que estão nos roubando, encarecendo o custo de vida das pessoas, as mercadorias que nós compramos. E isso tudo se deve, Jansen, você que está quase dormindo a minha conversa aí, isso tudo se deve, Jansen, à má-fé cínica ou ignorância córnea. Ou são completamente idiotas ou são ladrões mesmo da coisa pública. Governador, mas já percebemos se é contra o pedágio ou seria a favor de um pedágio público. Mas não, veja bem, eventualmente no momento de dificuldade agora. O pedágio não tem sentido, eu pago imposto, rapaz. Você paga imposto, nós pagamos imposto, o trabalhador paga imposto. Por que entregar para uma empresa privada ganhar dinheiro? Você veja bem, a empresa privada ela não é contratada para fazer a manutenção das estradas. Ela entra num negócio para dar lucro aos seus acionistas. O objetivo dela é fazer o menos possível de obras e ter a tarifa mais alta possível para aumentar a distribuição de dividendos aos sócios. O objetivo de uma concessionária de pedágio é ganhar dinheiro, não é manter as estradas do Paraná, nem construir novas estradas. Então, eu sou contra o sistema de pedágio. Existem serviços, Eduardo, que são feitos pelo Estado porque eles são absolutamente necessários e eles derivam do monopólio. Por exemplo, a Copel. A Copel foi criada no Paraná para que o Estado fosse eletrificado e pudesse fornecer a empresas e pessoas energia a preço módico e de qualidade, para que em cima dessa energia o Paraná se desenvolvesse. Hoje estão tentando vender a Copel, já venderam a Copel Telecom. O pessoal que vai entrar
É pessoal de fundos de investimento de Dubai, da Arábia Saudita, da Inglaterra, da França, sei lá de onde. Eles entram para quê? Para melhorar a energia no Paraná? Não, eles entram para ganhar dinheiro. Como é que eles ganham dinheiro, Eduardo? Diminuindo o investimento e aumentando a distribuição dos lucros. Você sabe que o Ratinho determinou que a Copel agora aumente sempre, no máximo, a tarifa de energia elétrica? Vê se é possível isso. É um jogo a favor do acionista e contra a população. Isso, o Eduardo Janser, como dizia a minha avó, é canalice. Mas eu não sou contra o pedágio no momento de necessidade. Eu sou contra o povo ser roubado por um governo irresponsável e vinculado a interesses econômicos que financiaram suas campanhas. Então, tendo já essa ideia de que é necessário, no momento, o pedágio, qual você acha que seria o melhor modal? Como que seria o melhor modal? O Estado operar. E, além de operar, ir para a justiça e fazer esse pessoal devolver o dinheiro que ganhou para fazer obras e não fez. Você já percebeu que não fazem isso? Você já viu as obras deveriam estar prontas em 2004. Do povo e pelas obras que não realizaram? Não ouviu dizer isso. Esse cara está fazendo o jogo dos acionistas e não do povo do Paraná. E, na minha opinião, isso é patifaria, Jansen. Não sei utilizar outro termo. É o meu momento, Ciro Gomes. As obras deveriam... Me faz dizer um palavrão. As obras deveriam estar prontas em 2004 e pode-se dizer que 90% delas não foram feitas, e eles alegam que isso foi que, ao longo dos governos, esses pediram outras obras paralelas que não tinham nada a ver com o trecho em que eles estavam pedagiando. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Claro que não é verdade. Eles tinham que fazer o que foi contratado. Você sabe que quando eu assumi o governo, Dorothy, pela primeira vez, eu, com aqueles logo, ou baixa ou acaba, e eu queria baixar a valores que ajudassem o Paraná a se desenvolver, eu criei uma comissão. Nessa comissão eu pus os produtores rurais do Paraná, as associações, as grandes cooperativas e alguns políticos. De repente, eles me aparecem e dizem, olha, nós podemos, com um documento escrito e assinado pela comissão, nós podemos diminuir o pedágio em 30%, mas as obras ficam fora do programa do Estado do Paraná e da pedágio. Eu rasguei o documento e mandei esse pessoal o diabo que eu carregue. Você veja, mesmo os empresários privados que eu pus na comissão, eles queriam baixar em 30%, que fazia com que eles tivessem um lucro maior naquele momento, esquecendo o médio e longo prazo, que era a necessidade da melhoria das estradas e da duplicação no Paraná. Então, é muito difícil lidar com essa gente. É uma guerra. E eu nunca desisti dela. Agora, veja, eu quero reiterar para vocês. O pedágio da Lapa condenou o Jaime Lerner a 3 anos e 6 meses de cadeia, que ele não cumpre porque ele está velhinho e prescreveu. E eu não estou pedindo para punir o Jaime Lerner também. Ele estava muito mal cercado no governo. Eu vejo o Lerner com defeitos que vinculam a sua irresponsabilidade social, falta de identidade com a população, mas vejo coisas muito positivas no governo dele, na prefeitura e no estado do Paraná. Ele não era um paspalhão. Mas por que continua aberto o pedágio da Lapa? Onde é que está o raio do Ministério Público? Deveria ser cansada a construção da Lapa, ideologicamente, se não financeiramente. Não sei. Deixo a pesquisa para vocês. Quando o Ministério Público agiu contra o Estado que defendia o povo, ele agiu por convicção ideológica, o liberalismo econômico, o povo tem que se ferrar, tem que se foder, o capital tem que ganhar, ou receber um jabaculê. É a pesquisa que eu faço no programa da Boca. Qual é o entendimento da população hoje? Como é que pode ter alguém a favor da exploração do povo? Como é que um governo pode propor, depois de todas as denúncias, o mesmo pedágio híbrido, com tarifas absurdas e mais 17 praças de pedágio? Carlos Bahia, eu, como governador, visitava muito Cascavel, gosto muito da cidade.
cidade da minha infância. Meu pai tinha uma propriedadezinha em Ortigueira. Ortigueira não, numa cidade ali do lado, esqueci o nome agora. Toledo, Cascavel. Não, do lado de Cascavel ali, do lado esquerdo da estrada. Bom, mas não é isso. Eu verifiquei que estava morrendo muita gente na estrada. Alunos de faculdades que circulavam de Cascavel para Toledo, de Toledo para Cascavel, era uma coisa incrível. Eu mandei fazer a duplicação da estrada, com recurso do Estado do Paraná. Zerei as mortes e os acidentes. Você sabe que o rato quer pôr pedágio privado lá agora, na estrada? Tem cabimento isso? É um rato ou é uma ratazana? Ratos norvégicos. Sabe o que é ratos norvégicos? Procura no Google aí. É rato de esgoto, aquela ratazana grande. Senador, o problema do pedágio do Paraná não é uma questão de cláusula mal feita que favoreceu as concessionárias? Não seria isso o senhor que é advogado? Cláusula bem feita e apoio do Ministério Público e do Judiciário. Me desacreditaram cada vez que eu enfrentei. Eles diziam, o Requião é comunista. Porra, é comunismo agora defender o interesse do povo e não deixar o povo ser roubado por uma concessionária? Governador, eles fizeram um acordo de leniência cerca de 2 anos. Doroti, Oi? Essas minhas ações todas tinham que ser julgadas, porque elas tinham a liminar do juiz dando aumento e nunca foram para o plenário. Mas se acumularam, eram 41 ou 44. Posso até me enganar por 2 ou 3 ações. Você sabe que o Beto Richa assumiu, eu entrei com essas ações na qualidade de governador do Paraná. O governador passou a ser ele desistiu de todas as ações e daí chegou a um ponto que o escândalo aflorou e ele já foi para a cadeia. Mas continuam propondo o mesmo pedágio, o mesmo sistema, o mesmo roubo. Olha, e o pior, com as mesmas concessionárias, que não deveriam nem estar... Estão querendo absolver as concessionárias e fazer um acordo com elas e deixar participar também. Então, é uma roubalheira. Mas foi feito há 2 anos atrás esse acordo, que ninguém entende bem os detalhes para que elas pudessem dizer que já houve acordo, cumpriram o acordo e estão livres para participar da nova licitação. O acordo foi de roubar dinheiro público, o governo de fingir que não via, e o Ministério Público e o Judiciário de apoiar seus pareceres, nas suas sentenças. Veja, eu não estou dizendo para você que todo juiz é corrupto, mas aquilo me agredia profundamente. Eu entrei no governo para mudar as coisas. Eu entrei na política sonhando em mudar o mundo, participar da mudança, com seriedade, com firmeza. A minha história política é isso. Hoje, eu sou um ex-governador, ex-prefeito de Curitiba e ex-senador por 2 vezes, governador 3 vezes, aposentado pelo INSS. Eu ganho, e é a única receita que eu tenho aos meus 80 anos de idade, embora não pareça, né? Estou com esse corpinho aqui de 42, atlético. Mas a única receita que eu tenho é um pagamento do INSS de R$ 3.072,32 por mês. Vivo de uma poupança que fiz ao longo da vida, que vai acabar. Eu vou acabar pedindo apoio da Boca Maldita para me prestigiar, abrindo uma pastelaria ali na Vicente Machado, onde era a casa do meu pai. O pastel do senador, o pastel do governador. Agora, é o preço que eu paguei por me dedicar de forma completa e absoluta à política e aos ideais que me levaram a fazer política. Valeu a pena. Senador, tem projeto para voltar à política? Porque hoje está aposentado, entre aspas, né? Porque nunca vai se aposentar, porque a política está dentro de você. Qual é o seu projeto para a política futura? Olha, apoiar, construir uma plataforma ou volta para o Senado? Eu tenho que agradecer ao Paraná as posições que eu ocupei. Eu fui senador 3 vezes, fui governador, senador 2 vezes, governador 3 vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual.
Me dediquei muito, mas aprendi muito também. Nos últimos anos, Carlos, eu fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, com 75 países. A sede era em Bruxelas. E eu fui presidente da Comissão Brasileira do Parlasul e do Parlatino. Uma sede em Montevidéu e uma sede no Panamá. No exercício da presidência da Eurolat, eu fiz contato com os principais governantes do planeta, os principais economistas que discutiam as políticas do futuro no mundo. Eu melhorei muito o meu nível de conhecimento. E eu, 80 anos, em excepcional forma física e uma lucidez absoluta, mantenho o meu desejo original de contribuir para a sociedade, principalmente contribuir para uma sociedade como a paranaense, que me deu a oportunidade de avançar nesses cargos e conhecer o que eu conheci até agora do mundo da economia, da administração pública no Brasil e no globo terrestre. Eu estou disposto a continuar na política. Estou fazendo política. O que eu estou fazendo com vocês aqui? O Carlos, a Doroti e o Eduardo. Nós estamos fazendo política. Nós estamos tentando esclarecer as pessoas que nos assistem. Não temos a influência da Globo, que fala com 25 milhões de brasileiros em cada jornal. Mas nós estamos tentando passar informação para melhorar o nível de conhecimento e manter o avanço do processo civilizatório brasileiro. Eu estou fazendo política pela internet. Eu faço 4 ou 5 blogs como esse por dia, em todos os estados brasileiros, convidado que sou. Hoje ainda tenho à tarde um blog no Rio Grande do Sul com o pessoal lá. Vai ser um debate muito interessante, o pessoal todo excepcionalmente bem informado para discutir o Brasil e a política. Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou à disposição. Eu não tenho mais ambição pessoal. Fui prefeito, fui deputado estadual, fui governador 3 vezes, fui senador da República e fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano de 75 países. A ambição pessoal desapareceu, se esfumou pela prática, pelo exercício. Mas eu estou disposto a continuar participando da política, inclusive eleitoralmente. Me chamem que eu vou. Eu quero saber se eu tenho apoio, se o que eu fiz é reconhecido pelo meu Estado e pelo Brasil, e estou disposto a topar qualquer parada para melhorar a situação do povo. Identidade com a população, resgate da soberania. Diga, Doroti. Estou falando demais? Tá. Está muito comprido. Não dá chance da gente perguntar. Vamos lá. Foram informações boas. A minha pergunta é a seguinte: a sensação que a gente tem no Estado, porque, vamos falar sério, na sua época e um pouco depois de ser prefeito, governador, ainda nós tínhamos, digamos assim, o aparecimento de pessoas com liderança e que poderiam se projetar na defesa do Estado. E hoje, será que foi morto no nascimento por briga de cargo e não temos mais pessoas que possam ser investidas, jovens, para vir liderar o Estado? Olha, como era o nome daquele teatrólogo famoso que falava nas freiras de Passeata, lá do Rio de Janeiro? Me fugiu o nome dele. O Arnaldo? Não. Eu espero que não seja o início do Alzheimer. Mas ele dizia o seguinte: que conselho você daria aos jovens? Ele, sem hesitar, dizia na lata: cresçam, meus filhos, envelheçam, estudem, evoluam intelectualmente. Essa história de jovem, se você me perguntasse quem eu recomendaria para jogar numa seleção de basquete ou num time de futebol, eu diria: procure jovens, pleno vigor físico. Mas o que você precisa é de pessoas experimentadas, de pessoas que tenham estudado a economia, que tenham passado por muita coisa. É claro que eu não excluo jovens que se dediquem brutalmente ao estudo, à transformação do mundo, mas nós fomos nessa armadilha, Doroti. Os jovens, todos os políticos são ladrões, dizia a Globo, não é? E os ladrões continuam mandando no país. Roubaram a Petrobras, aqueles diretores completamente corrompidos, mas eles roubavam para pôr um dinheiro no bolso, muito dinheiro. Para mim, para o Carlos Bahia e para o Eduardo, somas
que nós nem poderíamos imaginar. Mas vieram os outros e venderam a Petrobras, entregaram o pré-sal. Se percebe bem a desmoralização dos políticos, da experiência, da tradição civilizatória acumulada do Brasil? Deu nisso. Dá uma olhada no Congresso Nacional, esse cara que foi preso agora, completamente idiotizado, não tem nada dentro da cabeça. Você vê o Ratinho. Eu não já disse a vocês que nunca fui inimigo deles, tinha uma relação boa. E eu esperava que esse menino evoluísse, mas virou governador de uma hora para outra. O que ele foi antes de ser governador, Doroti? Ele era operador da mesa de som da rádio do pai, que é um gênio da comunicação. É muito bom na comunicação popular, o Ratão. Mas virou governador do estado, está na mão dessa gente toda, dessa gurizada toda. É absolutamente impróprio isso. Isso compromete o futuro da nossa sociedade. Por que existe um partido político? O partido político tem os quadros mais experientes, com mais vivência na administração pública, na economia, nas leis fiscais, o Eduardo Jansen, e, de repente, desmoralizam todo mundo e botam meninotes que não têm ideia do que estão fazendo, e daí, por trás dos meninotes, vem os que financiaram as campanhas. Quem é que paga a eleição da gurizada toda que não sabe nada? Que imagina que a finalidade da política é promover o próprio ego, sem nenhuma experiência, sem nenhuma sabedoria, e se encanta com o canto dos seus financiadores. O Jorge Lehmann, o pessoal da Globo. Vamos privatizar tudo. Vamos transformar a energia elétrica num bem apropriado por sócios privados do mundo inteiro e não um serviço fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Há um erro básico nisso. Os partidos têm as escalas de formação. O cara exerce um mandato de vereador, de deputado, se for interessado e inteligente, ele se aprofunda. Se veja, eu digo a você que eu detenho hoje um conhecimento da política e da economia do mundo razoável, mas eu me dediquei de corpo e alma a isso, eu fui estudar. Você sabe, Doroti, que antes de ser candidato a prefeito, eu fui para a Fundação Getúlio Vargas fazer um curso de planejamento urbano? Não tinha ideia. E fui aprovado no curso em primeiro lugar. Eu me dediquei de corpo e alma. E comigo desse curso participaram reitores da Universidade do Paraná, arquitetos importantes, mas eu fui o mais dedicado e fui o melhor graduado, eu fui o primeiro lugar. Porque eu queria ter experiência para mudar a coisa. Agora faço uma confissão para você, Eduardo. Eu assumi o raio da prefeitura. Eu sabia tudo sobre planejamento urbano. Eu tinha ido à Espanha conhecer a cidade Sória, a primeira cidade linear no mundo. Eu tinha ido à Rússia para conhecer algumas cidades planejadas. Eu tinha ido para a Inglaterra conhecer as famosas New Towns, novas cidades do pós-guerra, que eram máquinas de morar. Cidades que tinham sido destruídas e foram reconstruídas. Um planejamento voltado ao trabalho, ao desenvolvimento, aos salários, ao lazer e à educação das pessoas. Eu fui à Itália conhecer Bolonha e Ferrara, que eram administrações que tinham uma grande participação popular. Vim para Curitiba, sem dinheiro, me candidatei a prefeito pelo velho MDB de guerra, nada parecido com isso que existe aí hoje, e ganhei a eleição. 6 meses depois de ter assumido a prefeitura, Eduardo, eu não tinha sido prefeito ainda. As quadrilhas internas da prefeitura, no urbanismo, nos departamentos, na fiscalização, impediam o prefeito de governar. Cada medida renovadora e popular que você pretendia tomar, aparecia um consultor jurídico, um especialista de departamento de carreira, quer dizer, isso não é possível, é ilegal. Eu levei 6 meses para botar essa gente na rua, afastar do comando e comandar a prefeitura. Daí veio a prefeitura que vocês conheceram. Uma creche a cada fim de semana, mercadão popular, escolas integrais, as primeiras escolas integrais. E aqui me vem lágrima aos olhos. Eu fui alfabetizado, Doroti, por uma professora já idosa. Era uma escola que tinha na frente da minha casa, na Vicente Machado, Belmiro César, era uma escola presbiteriana. Eu fui alfabetizado pela dona Maria Augusta Juve, velhinha já, usava um coque atrás. A primeira escola integral que eu construí na periferia de Curitiba, eu dei o nome da dona Maria Augusta Juve. E coloquei essas escolas integrais na periferia.
porque estou discriminando os ricos. Eu sou de classe média alta. Não vou dizer para vocês que eu tenho origem operária. Meu pai era médico. Meu avô era coronel da Guarda Nacional, no Sergipe. Eu tenho um avô sergipano e um baiano. Minha família vem lá do Nordeste. Casaram os meus avós com alemãs e italianas aqui em Curitiba. Daí acho que até branqueei, não só o cabelo, mas a pele. Nós somos um povo moreno, Eduardo, de Sergipe, de Divina Pastora, no interior de Sergipe. E da Bahia. Requião é da Bahia. Então, coloquei na periferia essas escolas, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto já vivem com os filhos uma escola integral. Os filhos da classe média alta, fazem jiu-jitsu, judô, aprendem inglês, aprendem outras coisas em cursos paralelos, e mesmo com o contato com a sua família, que é uma família que teve acesso a uma educação mais sofisticada, superior muitas vezes. Então, eu tentei mudar a imagem de Curitiba. Me elegi de prefeito-governador. E na prefeitura, Doroti, eu tinha 84%, na prefeitura não, no governo do estado, eu tinha 84% de apoio da população. Nesta última eleição, o Ibope e o Datafolha diziam que eu seria o senador mais bem votado do Brasil em relação aos eleitores do estado. O Ibope me dava 39%. 3 dias antes da eleição, 2 dias, o Datafolha a mesma coisa, e o tracking da nossa campanha, aquela pesquisa que a gente faz, me dava 43 a 45, 42 a 45. Em 2 dias eu perdi. Entraram com o fake news, a mentira, no WhatsApp, disseram que eu batia na minha mulher, disseram que eu tinha 5 aposentadorias, disseram o diabo de mim. Eu soube depois que, inclusive, o Oriovisto teria comprado 5.000 ou 10.000 chips de telefone para botar naquelas maquininhas e reproduzir a canalice. E eu tomei posição. Eu era do PMDB, mas quando eu vi a Ponte para o Futuro do Temer, eu vi que eles queriam destruir o Brasil, eles não queriam combater a corrupção, que é o que está fazendo hoje com mais velocidade o Guedes. Não é? Eu comparo o Guedes e o Meirelles e o outro ministro da Dilma ao Rubinho Barrichello e ao Ayrton Senna. Eles correm na mesma pista, só que o Guedes com muito mais velocidade destruidora. Então, eu entrei para mudar as coisas. E estou disposto a fazer isso. E como vocês veem, aos 80 anos de idade, eu não estou nada mal, não. Antes de conversar com vocês, agora fiz uma ginástica pesada, com aparelhos e pesos. Governador, é o segredo da saúde. Para nos desse uma ideia de quais são os pontos principais hoje de acerto ou erro a nível nacional, porque nós tivemos uma briga muito grande e que desgastou o país e as opiniões públicas e atrasou muito a política nacional, dessa de eleger ou não o novo presidente, tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados. Disputas enormes internas, engessamento com medidas tanto do Judiciário como do Congresso com relação à gestão do presidente da República. Olha, eu estou apostando num projeto para o Brasil. Eu não estou apostando em candidaturas partidárias. O partido é um instrumento legal para lançar um candidato. Mas nós devemos ter um programa único para o país. E um programa, do ponto de vista aristotélico, um programa que fosse um ato eficiente, um ato meio, um ato sustentável. O Aristóteles dá um exemplo extraordinariamente interessante, é uma anedota aristotélica, não é um fato, né? Ele diz o seguinte: um exército do povo rebelado contra a opressão precisava, num determinado momento, tomar uma colina. Essa colina era um ponto estratégico de apoio para o avanço das tropas populares, na conquista da sua liberdade e da sua felicidade. Ele consulta 3 comandantes. O primeiro comandante dá uma olhada e diz assim: não, com os meios que eu tenho e os homens com que eu conto, é impossível tomar essa colina. Vamos fazer um acordo com o adversário. Esse cara está propondo um acordo amplo, a tal frente ampla.
o que é um ato extremo de covardia, de falta de coragem, de convicção. O segundo comandante diz o seguinte: com os homens e os meios que eu tenho, tomo a colina e avanço à frente. Esse homem está propondo um ato extremo de temeridade. Ele toma a colina e avança, e ele não pode enfrentar com um grupo o exército adversário. Ele vai perder os homens e o equipamento. Ele vai nos levar à derrota, porque o avanço dele não é sustentável. E o terceiro diz o seguinte: verifica as condições físicas da colina, o equipamento de que dispõe, os homens com que conta, e diz o seguinte: tomo a colina e sustento a colina. Esse é o ato eficiente, o ato sustentável. Ele não é extremista pela temeridade nem pela covardia. Ele dará um ponto de apoio para que o exército soberano do país possa avançar na conquista desse ponto estratégico. O que nós precisamos hoje é isso. Nada de propostas que não se sustentem, nem no processo eleitoral, mas muito menos depois, na condução de um governo. Mas, de jeito nenhum, propostas covardes que façam acordo com o adversário e entreguem todos os nossos princípios. O Brasil precisa de um projeto nacional de transição que nos devolva a soberania do país, que nos devolva a democracia, liberdade absoluta de imprensa, para que o nosso blog aqui não atinja uma parte ínfima das pessoas que o Jornal da Globo vai reproduzir mais tarde. E que restabeleça os direitos dos trabalhadores. Soberania, democracia, respeito ao trabalho e desenvolvimento econômico sustentável. Um compromisso com a sustentabilidade da natureza para garantir aos nossos filhos e netos um mundo tão bom quanto esse que nós conhecemos até agora. Já não tão bom quanto antes. Então é isso, é um governo de transição. Que candidato, Doroti? Que você me dá qual é o candidato? Um candidato que tenha viabilidade eleitoral e que aceite essa proposta de governo transitório para o Brasil retomar o processo civilizatório. Nós temos avançado muito nos últimos anos. Eu tenho 80 anos. Eu lembro como era Curitiba na minha juventude. Quando meu pai foi prefeito de Curitiba, tinham 116 mil habitantes. Quantos nós temos hoje? Quando eu era menino, Eduardo, do ponto de vista das políticas identitárias, se você chamasse na rua um rapaz como você, ô seu viadinho, ele sacava um canivete e vinha para cima de você. O processo civilizatório melhorou tanto que hoje, se você fizer isso, ele dá uma gargalhada e te manda plantar batata. O entendimento, o crescimento da consciência está aumentando brutalmente. E nós temos que retomar esse processo. Agora, não com a boçalidade de um presidente da República, que é completamente nulo em tudo, e com o Guedes se submetendo aos interesses geopolíticos norte-americanos e do capital financeiro. Gente que está propondo Banco Central independente, aprovaram no Congresso. Imagina só, o Bolsonaro não é mais presidente da República, o Guedes é um preposto do capital financeiro, mas é o capital financeiro que manda no Brasil hoje. Interessa lucros, dividendos de acionistas que não pagam imposto de renda. Nós temos que sair dessa situação. Soberania, desenvolvimento econômico, liberdade de imprensa, respeito ao trabalho. Só um momentinho, Doroti. As empresas públicas, elas são gigantescas e penduricalhos de empregos e salários, e com isso não são otimizadas. Por isso, a política de privatização. Aí, uma hora, parece bastante conveniente que seja privatizado muitas das empresas que estão sobre, digamos que pertencem ao governo federal. E outros dizem que algumas empresas nunca deveriam ser privatizadas. Como é que ficamos nisso? Bom, você veja bem... Senador, antes de responder, eu quero convidar as pessoas que estão gostando da nossa live, compartilhem aí, dá um like para a gente, tá? E agora, senador, pode responder, só para lembrar o pessoal, senão a gente acaba Eu fui governador 3 vezes.
Em determinados momentos eu queria botar uma empresa pública a trabalhar no interior. Empresas públicas que tinham tido sucesso no passado, que ajudaram a transformar a agricultura do Paraná. Mas corporativamente eles tinham se fechado, salários magníficos, e achavam que o direito adquirido por eles era não trabalhar mais. Empresas voltadas à agricultura que tinham 90% dos seus funcionários e técnicos lotados em Curitiba. Um edifício maravilhoso, onde sequer eles compareciam. E quando você dizia, vamos voltar para o interior, eles não queriam. Então, você tem essa visão, o corporativismo é a manifestação coletiva, Eduardo, do individualismo, do egoísmo, do desprezo pelos outros, da falta de identidade com a população. Esse é um problema. Tem algumas outras, e tem empresas que foram criadas em determinados governos e cumpriram o seu papel. De repente não servem mais para nada. E tem outras empresas que não deveriam nem ser criadas. Eu lembro que na minha juventude eu criticava o BNDES, que era dono de uma fábrica de calcinhas de mulheres sutiã em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, são coisas absurdas. Mas tem outras empresas que são fundamentais, elas são monopolistas. O desenvolvimento econômico depende delas. É a eletricidade, é a água. Como é que você pode privatizar a água? Você vê, eu assumi o governo do Estado e congelei o preço da água e da energia elétrica por 8 anos. Foram 2 governos seguidos, né? Os meus 2 últimos governos. Por que eu fiz isso? Porque o Lerner tinha subido tanto o preço da água, das tarifas e da energia elétrica para remunerar acionistas, que eu vi que não precisava daquilo. Daí dizer, o Requião congelou, e criei a energia elétrica gratuita para os mais pobres e a tarifa social da água, até 10 metros cúbicos, para atender uma família. A energia elétrica gratuita, eles diziam, não, está diminuindo o lucro da Copel, vai quebrar a Copel. Melhorava a despesa do Estado em saúde. O sujeito com energia gratuita tomava um banho quente num dia de inverno, não pegava uma pneumonia. Tinha uma pequena e velha geladeira ligada, evitando a deterioração de alimentos. E se ele se intoxicasse, a saúde ia ter que cobrir a despesa toda. É uma maneira holística, global, de gerenciar o Estado do Paraná. Eles acabaram com tudo isso. A Sanepar, no ano passado, deu a maior rentabilidade de ações possíveis. Não melhorou um reservatório de água, não construiu nada. Está aumentando a tarifa de uma forma brutal para remunerar sócios privados sem investir. A empresa privada ganha dinheiro aumentando tarifa monopolista, no caso da água e da luz, por exemplo, e diminuindo os investimentos. E o Ratinho está dando o lucro máximo para os acionistas agora sem investir nada. A Copel, nos 3 primeiros trimestres do ano passado, teve um lucro de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Com um lucro desse tamanho, significa que a tarifa está alta demais, podia baixar a tarifa, ou podiam fazer um esforço de investimento para melhorar o sistema do Paraná inteiro, construir novas usinas, novas redes. Não, estão distribuindo ações valorizadas ao máximo. Tudo isso é uma loucura. Então, tem lugar para empresa pública e tem lugar para empresa privada. Por exemplo, o petróleo. 80% do petróleo do mundo pertence a empresas públicas de países que se desenvolvem e têm um padrão de vida altíssimo com os lucros do petróleo. Nós estamos dando de presente. Nós estamos liquidando a possibilidade de crescimento do Brasil. Em 1980, com o governo militar, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Lembra quais eram, Eduardo? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós produzimos mais do que eles. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem, porque nós entramos na Guerra Fria, nós paramos o nosso desenvolvimento, nos subordinamos aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. O Brasil tem um povo maravilhoso, nós somos grandes demais para não termos um projeto de desenvolvimento nosso, respeitando os interesses dos outros países. Mas nós não podemos, por exemplo, não queremos mais saber dos Estados Unidos, vamos entrar no BRICS com a China e a Rússia. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, tem que alimentar essa gente. Eles têm os interesses deles. Nós só seremos respeitados quando tivermos o nosso interesse. Nós temos que entrar no tal BRICS, que é Brasil, Índia, Rússia e China, e dizer o seguinte: nós queremos entrar
nesse fundo com vocês, mas entendam uma coisa: o Brasil quer se industrializar, nós queremos progredir, nós não queremos ser o Estado produtor de alguns produtos agrícolas para alimentar vocês com o povo vivendo na miséria. Nós temos que ter um projeto nacional. Agora, não vai ser com ratinho, com ratazana, com boca aberta, boca fechada, que nós vamos mudar isso. Senador, o Bolsonaro nas últimas décadas... por isso. O Bolsonaro... Sim. Senador, nas últimas décadas, as alíquotas dos impostos, tanto federais quanto estadual, subiram de maneira astronômica, assim como as taxas de água, luz, né, esgoto. Como fazer para reverter isso e retomar o crescimento econômico? Porque para subir é fácil, mas para conter essa alta hoje é difícil. Como faria hoje? Ou qual seria, na sua opinião? Apesar do que você está dizendo, o caso do Brasil cresceu muito nas últimas décadas. Cresceu, não tanto quanto poderia se não entrasse na Guerra Fria, mas cresceu muito. Agora, o aumento de tarifas é a política liberal do Guedes. O Bolsonaro é o animador de picadeiro desse circo que o Brasil se transformou. O Bolsonaro não é liberal. Vocês lembram quando o Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce, o que ele disse? Tem que matar o Fernando Henrique, traidor do povo brasileiro. E hoje ele está privatizando tudo. Ele é um oportunista, limitado intelectualmente. Ele foi expulso do Exército. Não foi expulso. Deram uma aposentadoria forçada para ele ir embora. Você tem hoje os textos dos ministros militares, e no livro do Geisel, de memória, ele diz o que pensava do Bolsonaro. É presidente da República. Nós fomos enganados nesse processo. Então, nós temos que entender que tem muitas empresas públicas que funcionam mal. Muitas empresas públicas estão na mão da corporação, pensam só neles e não pensam na população. É o corporativismo egocêntrico, absurdo. Mas as empresas públicas têm um lugar. A eletricidade tem que ser pública, tem que ser boa, tem que ser barata, para que a empresa privada do Brasil e do Paraná se desenvolvam. A água é a mesma coisa. Vamos entregar água para a Nestlé, para a Coca-Cola? Vamos abrir a nossa garrafa? E o petróleo agora equiparado a preços internacionais? Como é que é possível? Se imagine, se resolvem agora cobrar por uma garrafa de água o preço que ela custa no deserto do Saara, onde não existe água. Não, vamos trabalhar com preços internacionais. É uma burrice total isso. Né? Estamos absolutamente errados. Então nós precisamos de um governo que se preocupe com o país, com o desenvolvimento e com o povo. E com a soberania nacional, que defenda os interesses da nossa gente. É isso que está faltando. Mas a absoluta falta de inteligência, de formação e de capacidade nesta nova política está nos levando a uma desgraça total. Vocês vejam a composição do Congresso Nacional ontem. Só mediocridade, com exceções, é claro. Roberto Requião. Dizendo que só Itaipu vai ficar Doroti, deixa o Eduardo falar um pouquinho. O resto não. Oi? Antes que acabe. Só você que fala. Antes que acabe a live, eu só queria fazer uma consideração, que é primeiro defender a juventude. É claro que é importante a experiência, mas o Paraná tem grandes jovens na política, entre eles o seu filho. Então eu queria só deixar uma mas veja bem, eu não tenho que atacar a juventude. Por acaso, Eduardo, eu já fui jovem também. E começou jovem na política. Como é que você entra? Você tem que ir aprendendo, estudando. E eu cobro do meu filho isso. Ele tem uma atuação firme a favor da população, segue um caminho que é o caminho da minha família. Você sabe que eu sou um cara de esquerda por formação genética. Esquerda é a fraternidade, o amor, a identidade com o povo. Direita é o egoísmo. O egoísmo, o privilégio. O meu trisavô foi lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador, lá no norte do Brasil. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro partido operário do Brasil. Um partido socialista, não marxista, naquela época o Marx nem surgia ainda, no dia seguinte à proclamação da República. O meu avô fez a primeira greve operária do Paraná, na rede ferroviária nacional. E o meu pai era um médico que trabalhava 3 dias por semana de graça para atender o pessoal da periferia e só cobrava no fim de semana, porque achava que a medicina era uma missão. Era um militante de esquerda, fraterno,
pensando nas pessoas, pensando nos outros acima dele mesmo. Então, é isso. Agora, tem que haver conhecimento. Não adianta o sujeito ser maravilhoso, dar um bogue para ele pilotar, ele derruba. A juventude não é uma qualidade, é uma qualidade humana de todos nós. Você veja que o meu discurso é mais jovem do que de muitos e eu fiz 80 anos. Embora pareça ter 42, né? Parabéns, senador. Ontem, inclusive, foi seu aniversário. Fala que a esquerda só pensa em termos de, digamos assim, fraternidade, etc. Mas o PT pode ser considerado, e é da esquerda, digamos direita, esquerda, oposição, e fala-se muito de quanto o Brasil perdeu. Teve coisas boas, progressivas, mas também muito desvio durante esse governo contrário. E daí? Quer dizer, nem tudo é uma maravilha na esquerda ou na direita. Não seria o caso. Nem tudo. Não é... Nem tudo. Dá uma lida nos livros do Antônio Gramsci. Ele diz o seguinte: o canalha absoluto é uma figura de literatura. Não existe o canalha absoluto. Primeiro que ninguém se acredita um canalha. E depois, o canalha é uma questão de circunstância. Todo mundo tem um lado bom, um lado positivo. Todo mundo pode, em determinado momento, ser aproveitável. Esse maniqueísmo, essa divisão absoluta é uma estupidez. Mas nós não podemos estabelecer o culto da ignorância. O PT é um partido de esquerda nesse conceito que eu estabeleci, identidade com o povo, fraternidade e tudo mais. Mas o PT manteve a política liberal do Fernando Henrique Cardoso contra o povo. O PT não anulou a venda da Vale do Rio Doce. O PT fez a primeira doação do pré-sal no governo da Dilma. Ela mandou votar no Senado, e eu era senador, com o José Serra, para tirar da Petrobras a exclusividade da lavra e da participação de 30%, num acordo com o José Serra e com a direita. Outro dia eu falei isso num programa 247 e vieram negar. Não podem negar. Quem estava na resistência lá? Eu estava, o Lindbergh Faria estava, a Gleisi Hoffmann estava, a Lídice da Mata, a Vanessa Graziotin, o Assir Gurgas, do PDT, que é filho do Gurgas aqui de Cascavel, mas está lá pelo extremo do Brasil como senador. Nós brigávamos pelo petróleo, que é o instrumento do desenvolvimento necessário ao Brasil, e o governo entregou. Agora, por que entregou? Eu não estou fazendo uma acusação de corrupção a Dilma. Eu acho que ela é íntegra. Eu acho que ela errou muito, mas é íntegra. Ela tem que explicar por que ela, senador, o Lula tentou evitar o impeachment. É íntegro. Teve do mesmo jeito. Senador, na sua opinião? Do ponto de vista pessoal, absolutamente íntegra. Jamais roubou uma garrafa de leite da despensa do Palácio. Agora, do ponto de vista da condição política, erros enormes. Muitos erros. Do ponto de vista pessoal, não. Eu acho até que a Dilma favoreceu a Lava Jato no começo, com o Cardoso, imaginando que iam limpar a política brasileira. Ela só não percebeu que eles estavam vinculados aos interesses norte-americanos, de nos tomar o petróleo, a independência e a soberania. Governador. Senador, o Lula... Isso é muito sério. A sua opinião em relação ao Lula é a mesma da Dilma, em termos de integridade? Você acha que o governo Lula foi íntegro também? Ou não tenho que achar. Correr solto a corrupção? O Lula teve corrupção no governo. E a corrupção endêmica no Brasil, não era do PT. O meu partido está mais envolvido nisso do que o PT. O PP, por exemplo. Os ladrões da Petrobras não eram filiados ao PT. Alguns eram funcionários de carreira. Não é? Então, eu acho que faltou experiência. Ele tinha uma experiência muito grande na condução, no carisma pessoal, mas... não vou dizer para você, eu fui oposição ao governo do Lula, Carlos. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Lula, mas eu nunca aceitei a política do Meirelles, do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa, depois com a Dilma. Eu fui oposição, abra o meu site do Senado aí, pau dia e noite na política econômica que não era nacional, na complacência com a política de direita que foi deixada e mantida. Agora, você não vai me deixar que eu possa, vai me deixar afirmar, tem que deixar afirmar, que ele mudou o Brasil. A identidade dele
com a população, fez aumentar o salário mínimo, o povo comeu 3 vezes, mas cometeu erros brutais que não podem ser repetidos. Ora, eu não faço condenação. Erro tem que ser chamado de experiência para não ser repetido. E quando eu disse que a Dilma entregou o pré-sal, uma parte do PT, os que praticam o credo, que são devotos, começou a me bater. Eu denunciei para que o erro não seja cometido outra vez. Nós não temos que esconder nada. Agora, teve coisas extraordinariamente positivas. Veja a política externa no Brasil, com Celso Amorim. Que coisa bonita, o Brasil ser respeitado pelo mundo. Nós viramos hoje bobalhões no planeta na mão dessa gente. Senador. Tem que ver os erros e os acertos. E temos que ver os erros para que não sejam repetidos. Por exemplo, eu acho a política identitária do governo do Lula uma besteira. O processo civilizatório brasileiro tem avançado muito. Agora, num determinado momento, você estabeleceu uma política identitária de minorias que tem razão de defender as suas posições como política de Estado, você coloca a metade do Brasil, pentecostal, religioso, evangélico e católico, contra você. Para quê? Se nós estamos avançando. Senador, para que a função da verdade? A verdade tinha que ser conhecida nas universidades e tudo mais, mas ameaçar o exército de punição, aquela velharada toda de pijama, aderiu à boçalidade do Bolsonaro. O Geisel, que eu combati tanto, Dorothy, você era menininha ainda, a gente estava na rua combatendo a ditadura. Claro. O Geisel criou a Escola de Engenharia do Exército, defendeu a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Era um nacionalista. Hoje se vê general defendendo o fim do Brasil, da soberania, da nação. É isso, senador, que está acontecendo. Aproveitando a sua fala, você falou muito sobre a Petrobras, sobre o petróleo. A Venezuela é o lugar que tem mais petróleo hoje no mundo e é uma estatal que cuida, mas é um país que vive uma crise muito grande. O que a gente deve aprender, qual é a experiência deles lá? O que você acha que tem que fazer diferente? Conduziram mal a economia e foram bloqueados pelos Estados Unidos. Não adianta você ter petróleo se você não pode vender o petróleo. Os Estados Unidos bloqueou todas as reservas cambiais da Venezuela nos bancos do mundo. A Venezuela tinha 550 postos de gasolina nos Estados Unidos. Quando houve aquele furacão lá em New Orleans, quem é que ofereceu petróleo de graça para os Estados Unidos? A Venezuela. Então é uma briga ideológica. A mesma guerra que fazem contra o Brasil para tomar conta do nosso petróleo, fazem contra a Venezuela. E eu não estou dizendo para você que eu concordo com a condição política e econômica da Venezuela. Eu mesmo e minha equipe já chegamos a sugerir mudanças, levei para lá, não me deram nenhuma atenção. Eles conduzem mal a política econômica. Mas os Estados Unidos quer a escravização da Venezuela como do Brasil. Ele quer nos transformar num país de plantar milho, soja, trigo, algodão, com subempregados e um povo semi-escravizado. É isso que você está vendo. Senador, você não acha que a China... Senador... Mas não tem que defender a Venezuela como um todo, mas defenda a soberania da Venezuela, resolver o que tem que fazer no futuro pelo seu próprio povo, pela sua própria consciência. Senador... Não se trata de defender a Venezuela, se trata de defender a autodeterminação dos povos. E a crítica tem que ser feita. Você veja, eu entrei de cabeça na defesa da Dilma. O senhor fala em convergência. Eu não posso fazer uma crítica agora à entrega do petróleo, que vira o diabo, o Satanás? Não, não é assim. Não aceito assim, não me comporto assim. Senador Roberto Requião, o senhor fala em unir a esquerda, convergir para uma força maior para enfrentar a próxima eleição. Quem o senhor indicaria? Não, eu estou exatamente não indicando ninguém. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um projeto nacional. Um projeto nacional que resgate 80% da população. Não pode ser extremamente radical nas mudanças que não são sustentáveis e não pode ser covarde para regredir, como está regredindo o liberalismo econômico, o Guedes, o Bolsonaro, essa gente toda. É um projeto nacional. E não é difícil. Se lembra que o Lula tinha 84% de apoio? Lembra que a Dilma, quando surgiu a Dilma fazendo a faxina no Brasil, a faxineira da República, ela tinha 87%. E foi o eleitor da Dilma, o eleitor do Lula, que elegeu o Bolsonaro por decepção.
Nós temos que resgatar a esperança do país numa vida melhor, num país mais decente. E como convergir vários partidos com ideologias diferentes? A sociedade civil tem que tomar a providência. Eu acho que nós estamos trabalhando aqui, nessa manhã, mais do que os partidos para isso. Muito bem. Bom, estamos encerrando, então, a nossa live de hoje. Agradecemos aí a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aí. Compartilhem, por favor, né? Dá um like. E muito obrigado por dar-nos essa oportunidade, né, de participar dessa live. Valeu, obrigado. Um abraço. Eu vou sair correndo daqui por uma urgência senador, terrível. Um minuto de consideração final. Um abraço. Saiu, tchau, senador. Esse é o Roberto Requião. Esse é o nosso Roberto Requião. Na verdade, foi um prazer imenso ouvir o ex-governador Roberto Requião, e ele está com uma capacidade e uma lucidez de colocar o dedo nos pontos nevrálgicos da nossa política de hoje. E, com isso, quem sabe, numa próxima oportunidade, vamos ter mais esclarecimentos. Claro, é sempre um prazer escutar alguém com a experiência do ex-governador e senador. Não concordo particularmente com muitas das ideias dele, mas gosto da forma que ele se porta na defesa das suas ideias. Então, sempre interessante o debate. Então, era para ter encerrado a nossa live há 1 hora, estamos 6 minutos após o nosso tempo regulamentar. O senador saiu correndo, porque ele também tinha outra live, como ele falou, ele faz 2, 3 lives por dia, né? Ele está correndo atrás de formar uma plataforma. Na última live que eu ouvi dele, eles têm um projeto realmente de oposição, e ele está trabalhando nesse sentido. Obrigado, senador Roberto Requião, por participar, foi muito importante. Gosto também do seu posicionamento, da sua convicção, da sua firmeza, e nós precisamos de líder assim, forte e firme, nos seus propósitos, embora não concorde também com tudo o que ele fala, com sua opinião, porque isso é muito pessoal, né? Mas gosto do estilo Roberto Requião, que é aquela maneira convicta de ser. Parabéns a todos que estão nos acompanhando, e boa tarde a todos. Um feliz sábado para todos. Né? Boa tarde. Estamos encerrando aqui.